Se a gente parar para pensar qual é a diferença das religiões atuais para a idolatria do tempo bíblico, para as crenças dos povos pagãos, né, daquela época. Nos clássicos gregos, como a Ilíada e a Odisseia, nós podemos ver as pessoas oferecendo sacrifícios aos deuses condicionados a receberem coisas, né? E os deuses eles entravam nisso. Se você era o guerreiro que mais oferecia sacrifícios para Zeus, você era o guerreiro protegido. Por quê? Porque você bajulava os deuses. Era assim que os povos da antiguidade pensavam. Não só os gregos, os povos da idolatria, né, que a Bíblia fala, os pagãos também tinham essa mesma ideia, que quanto mais você oferece sacrifícios, às vezes até sacrifícios humanos, né, para os deuses eles vão ter pena de você, eles vão te dar uma colheita adequada, vão te dar chuva, porque você adorou os deuses. Essa era a forma idólatra pagã de pensar. Agora, me digam, onde é que existe na Torá, na lei de Moisés, essa ideia? Em que lugar existe? Em lugar nenhum. A Torá aboliu essa noção. Não existe na lei nenhuma noção de que se o povo adorasse ao Deus verdadeiro, os indivíduos, preste atenção, os indivíduos, cada pessoa do povo, teriam uma vida de bênção, de riqueza, de coisa, de prosperidade. Existem alguns textos que as pessoas distorcem na Bíblia. Por exemplo, Deuteronômio 28, se eu não me engano, é o que fala das bênçãos, né? Engraçado, tem alguns versículos falando sobre bênçãos e uma parte muito maior falando de maldições se o povo desobedecesse. E as pessoas não pegam o texto completo. Por quê? Porque, é claro, ninguém quer falar das maldições. E eram bênçãos e maldições coletivas para o povo inteiro, não era para indivíduos. Não era para, se você, pessoa, indivíduo, cumprir os mandamentos, você vai ser rico, saudável e tal. Não era isso. Era a coletividade do povo. Nós lemos nas Escrituras sobre pessoas que passaram a vida sofrendo. Elias, José sofreu, Jeremias sofreu, Jó sofreu, não é? Daniel sofreu. Muitos personagens bíblicos viveram uma vida de sofrimento. Agora eu queria saber de onde tiraram essa noção de que a pessoa crê em Deus para fazer bem para você nesta vida. A maioria das pessoas pensa assim. É a idolatria dos tempos modernos, a mesma ideia da antiguidade grega e dos povos pagãos, dos demais povos pagãos. Não chegou, não chegou a Torá ainda na cabeça dessas pessoas. Você crê em Deus, você faz o bem porque sim, não é subordinado a coisas boas que vão vir para você ou não vão vir. Hoje, deixa eu dizer uma coisa, hoje nós estamos aqui, nós podemos sair de casa e sermos atropelados por um trator todos os dias, todo santo dia, não é? Ou então vir um cara embriagado, todo doido, na contramão e atingir a gente. O que garante que isso não pode acontecer? Por quê? Só porque nós adoramos a Deus. Isso é idolatria, gente. Isso não faz sentido. Quer dizer, a mesma coisa que pode atingir as demais pessoas pode nos atingir. Ninguém fica sendo mais bonitinho porque adora a Deus, não. Deus nem precisa da nossa adoração. Se toda a espécie humana deixasse de existir hoje, isso não afetaria Deus. Ele continuaria lá, lindo e maravilhoso, no trono dele, na posição de rei do universo. Porque ele existe independentemente de nós acreditarmos ou não nele. Aí, engraçado, as pessoas dizem, mulher, eu creio demais em Deus. Ah, Maria, eu creio demais, eu tenho muita fé em Deus. Agora, o que que essa pessoa está querendo dizer com eu tenho muita fé em Deus? Ela quer dizer que ela acredita em Deus como protetor dela, como amuleto, né? Essa mesma pessoa muitas vezes diz:
A gente nessa vida tem que acreditar numa coisa, nem que seja numa pedra. Olhe só a noção de Deus que essa pessoa tem. Deus e uma pedra não tem diferença. A questão é acreditar. Olhe só a, a, a noção dessa pessoa, não é? Quer dizer, ela não acredita, às vezes não acredita, nunca parou a pensar que Deus existe independentemente de todos os seres humanos. Deus existe na cabeça dela para te dar bênção, para te dar carro, para curar sua avó. Só para isso. É a antiga idolatria. Isso me faz lembrar a questão daquela frase do filósofo Friedrich Nietzsche, né? Que ele falou que Deus está morto. Virou uma grande citação aí que todo mundo faz, né? Mas quando Nietzsche diz que Deus está morto, ele não quis dizer que, eu vou dizer aqui uma blasfêmia bem malvada. KKKK. As pessoas pensam que é isso. Fizeram até o filme, né? Deus não está morto, que é mais ou menos uma resposta às questões dos acadêmicos aí ateus, não é? Só que, quando Nietzsche disse isso, ele não queria dizer, como eu já falei, né? Que a divindade deixou de existir. Se a gente lê um pouco mais da citação dele, ele diz o seguinte: não ouvimos o barulho dos coveiros a enterrar Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina? Também os deuses apodrecem. Deus está morto, Deus continua morto, e nós o matamos. Ó, então, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que as pessoas mataram Deus. Percebem que é diferente? E por que as pessoas mataram Deus? Porque nós estamos numa era, na modernidade, na pós-modernidade, em que a crença em Deus, a crença em valores eternos, a crença em vida após a morte, ficou mais ou menos no passado. A grande maioria das pessoas, e isso inclui as que se dizem religiosas, elas não vivem uma vida que reflete a crença em Deus. Não vivem. Elas vivem uma vida de materialismo, né? Dando rasteira no colega para se dar bem na vida, e ainda acha que isso é oportunismo, não sei o que. Eu estou aproveitando as oportunidades, né? É desse jeito. Na corrupção aí por trás dos panos. Vive uma vida sexualmente imoral, não é? A questão não é o erro em si, é que essas pessoas deixaram de ver o erro como erro, deixaram de ver essas coisas como erradas. Você vê, por exemplo, esses religiosos que na noite de domingo estão assim, né? Santo, tudo assim, chorando que é uma beleza, fazendo cada espetáculo. Você vai ver o que esses jovens falam aí no final do jogo de futebol deles, o que eles dizem um para o outro. Ou vai ver o que ele diz para outra adolescente lá, depois do culto, ainda dentro da igreja, né? Ou vai ver o que essas adolescentezinhas dizem umas às outras quando estão aí sozinhas, né? Ou vai ver as fraudes que o cara que tem um comércio e que é evangélico, vai ver o que ele faz lá. Ou o que o vereador gospel faz para se eleger, para ganhar o cargo dele, não é? Quer dizer, essas pessoas estão vivendo como se Deus estivesse lá, olhando as ações dos seres humanos? Foi isso que Nietzsche quis dizer. E é a grande verdade. A maioria das pessoas passa o dia todo em Deus, 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 Jesus, Maria. Abra o seu Facebook. Você vai ver provavelmente no mínimo umas 10 imagens de Jesus, de Maria, de não sei o quê, porque as pessoas querem dar satisfação de que são religiosinhas, porque é bonito para a sociedade, não é? O povo diz, olha aí, fulano é uma pessoa de Deus. Quando alguém diz que é ateu, né? Aí eles chega, olham dessa maneira, ignorando totalmente a pessoa como se fosse um demônio. Agora vá ver as ações desse fulano que fica postando Deus, Jesus, Maria, José.
Será que ele tem uma vida que reflete essa crença em Deus? Ou ele só está querendo mostrar a crença dele para a sociedade porque é bonitinho? 99% dos casos, essa pessoa quer apenas mostrar. Você vai ver o comportamento, só fala em sexo, parece uma ninfomaníaca doida, é no ambiente de trabalho falando em sexo, só quer saber nessa vida, só quer saber de bebida, de dinheiro, de dar rasteira nos outros. Isso é uma pessoa materialista. Isso não é uma pessoa que acredita em valores eternos, valores maiores do que a vida. É por isso que o filósofo diz que Deus está morto. Ele está morto pelas pessoas. As pessoas não querem mais saber desses valores. Apenas às vezes dizem, né? Não enterraram, como nas palavras de Nietzsche, mas está morto e não enterraram.